Então vamos lá, capítulo 25, né? A partir do verso 12, não é isso? A partir do verso 14. Nós vimos, né, a questão da urgência que Jesus está falando, sobre o final dos tempos. Jesus está falando sobre a pressa. Jesus está falando sobre para sermos vigilantes, né? A ideia é ser vigilantes aqui, porque o fim está próximo. E quando vir o fim vier, os preparados, né, é que vão entrar, né? Então a gente já viu que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. É, e aí a gente tem esses apontamentos. A partir do verso 14, nós temos a parábola dos talentos, né? Eu vou ler aqui a parábola dos talentos, deixa eu projetar aqui para vocês. E diz assim, ó, também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seu servo e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro um, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-los, imediatamente ganhou mais 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2 ganhou mais 2. Mas o que havia recebido um foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles. Então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão mais 5 que ganhei. E o Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão mais 2 que ganhei. E o Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Por fim, chegando o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeastes e recolhes onde não plantastes. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o seu senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei e recolho onde não plantei? Devias então entregar meu dinheiro aos banqueiros e ao voltar eu teria recebido com juros. Tirai dele o talento e entregai ao que tem 10 talentos. Pois a todo que tem, mais lhe será dado e terá com fartura. Mas o que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ok? Então vamos analisar então. Deixa eu só abrir aqui, gente, rapidinho, peraí. Vamos analisar então. Essa parábola é a parábola dos talentos, né? E sobre a parábola dos talentos, a minha pergunta, primeiramente, é: o que são esses talentos? Será os dons que Deus nos deu? É isso? Quem é que pode falar aí? Quer falar?
Pastor, eu acho que é o dom de talentos. É o quê? Dom de talentos. Dons e talentos? De talentos, sim, sim. Hum, Boa noite. boa noite. Na minha opinião, os talentos que são dados são os dons. Hum, E por mim, se calhar, não especifico exatamente que seja dons de talentos, porque Deus deu cada um com seu dom, assim como também que o Senhor deu aos seus servos, cada um quantias diferentes. Então, cada um deveria aplicar essas quantias de forma conforme aquilo que ele foi dado. Então, do mesmo jeito que Deus também nos deu, cada um com o seu dom, devemos aplicar segundo o dom que nos fomos dados. Agora, o multiplicar é mesmo a aplicação, fazer valer e ter os frutos daquele dom que eu fui dado. Agora, se eu recebo o dom e fico aqui tudo bem, tudo está nas mãos de Deus, Ele é que vai me mover, que é para fazer algo, e no final Deus vai cobrar conforme o dom que Ele teria nos dado. E não fizemos o uso correto, não aplicamos. Olho nesta vertente. hum. Por outro, são dons naturais ou talentos, habilidades que nós temos. Vocês estão me falando que Deus está dando talento, é isso? Está dando talentos que são dons. Estou tentando achar uma, uma imagem aqui para colocar para vocês, mas eu acho que Mas, pastor, pode falar mesmo. pastor, sim, eu não quero responder e não quero contrariar, mas se calhar se dizer que talento e dons são coisas diferentes. Uhum, E sabendo a diferença, já deveríamos também ter um pouco da solução nesta parte. Era só isso. uhum. Eu acho que parábola dos talentos. Eu achei. Ah, não tem a imagem. Bom, eu vou trabalhar com essa parábola como se fosse uma pregação mesmo, tá? Como a gente tinha, como a gente fez a parábola das 10 virgens ontem. É, então, vou fazer divisão de 3 pontos aqui e a gente vai tratar essa parábola da forma que ela deve ser. Então, mais uma vez, Jesus está falando sobre a sua segunda vinda, né? E essa parábola, gente, essa parábola não é sobre dons. Os talentos aqui, deixa eu só abrir aqui. A ideia dos talentos aqui que o texto que Jesus está falando é dinheiro. Os talentos aqui é dinheiro mesmo, né? Então não é sobre dons ou que a gente entende que dons, talentos é aquilo que Deus nos deu. Talentos aqui é dinheiro, agora que eu sentei aqui. Então, essa parábola é sobre a administração do reino. A parábola aqui tem a ver com administrar aquilo que Deus deu, né? A gente vai trabalhar a questão das partes aqui para a gente entender. Mas vamos lá. O nosso dever aqui é vigiar, né? Vai tratar de um senhor que está presente, que vai dar trabalho, vai dar uma administração para aquelas pessoas e vai para um outro lugar. Em algum momento esse senhor vai voltar. Essa é a parábola
dos talentos. A gente já viu isso nas outras parábolas anteriores, né? A gente já viu a parábola dos dois servos, né? Que trata da demora do senhor em voltar, um servo bom e outro servo que era mau, né? Tem a questão da parábola das 10 virgens, né? Das 10 damas de honra, que trata da demora não do senhor agora, senhor de terra, mas do noivo, né? Em chegar para fazer o casamento. Agora, essa parábola dos talentos, que fala de um senhor que está presente, mas ele vai precisar se ausentar e vai para longe, né? E deixa sobre a responsabilidade do seu servo o seu tesouro, o seu dinheiro, tá? Então, é exatamente sobre isso. Então, imagina, se você fizer uma pesquisa rápida e talvez você tenha uma Bíblia com estudos, né? Ou se fizer uma pesquisa rápida, você vai ver que talentos realmente, que nessa parábola não é dom, se trata de moeda. Então, só para os irmãos entender, um talento, vou escrevendo do lado aqui, tá? O que eu vou falar aqui. Um talento é igual a 6.000 denários, sendo que um denário é o pagamento de dinheiro, né, pelo trabalho de um dia. Um denário é dinheiro de trabalho de um dia. Vocês estão entendendo? Então, vamos fazer uma conta. 6.000 denários é 6.000 dias trabalhados, né? 6.000 dias. Então, para conseguir um talento, porque um talento é 6.000 denários. Para ter um talento, eles deveriam trabalhar 6.000 dias, ok? Então, para conseguir um talento, ele deveria trabalhar 6.000 dias. Se a gente fizer uma conta bem rápida aqui, 6.000 dias dividido por 365, está dando 16 anos e 4 meses, né? Então, lá, entre 16 a 17 anos. Então, um talento entre 16 a 17 anos. Um talento é um trabalho de 17 anos. Vocês estão entendendo? Então, não é sobre dons, é sobre talento. Então, vocês já perceberam que um talento é muito dinheiro, né? É muita coisa, é tesouro mesmo. Então, é, então você tem um que recebeu 5 talentos, outro que recebeu 4 talentos e outro que recebeu 2 talentos. Não é isso? Depois a gente vai no texto lá para eu lembrar. Então, talento, gente, é a porção do reino de Deus que está na sua mão. Percebe? É a responsabilidade que Deus colocou na sua mão. Essa é a ideia do texto. Então, não é dom se você usar seus dons, mas eu quero que vocês percebam que essa parábola tem uma linguagem da administração mesmo. A parábola tem uma linguagem é, do cooperativismo, no sentido, né, da corporação, né? Então, tudo que você, crente no Senhor, tem é do Senhor, mas está na sua mão para você cuidar. Então, a parábola, ela está falando de administração. Então, quando fala de administrar, né, aí você tem algumas palavras que são chaves, né? Por exemplo, parceria, empreender, ousar, correr risco, né? Quem já estudou aí sobre administração, ou mesmo sobre liderança, né? Você entende essas palavras, né? Então, negociar, persuadir, né? Vender, comprar, é uma linguagem administrativa, né? Então, você não tem, por exemplo, cuidar de ovelhas numa administração, né? Então, lá não, lá é outro foco. Lá é necessidade de levantar
treinamento de desempenho, por exemplo, né? Necessidade de treinamento. E por aí vai. Então, Jesus vai dizer que o reino dos céus é semelhante também a essa história. Então, isso é uma característica do reino de Deus. O Senhor vai se ausentar e vai deixar o seu tesouro com seus. Aí no texto está falando três servos, né? Vai falar de três pessoas. Três servos que, para ele, obviamente, é de confiança, porque já perceberam o tanto de valor que tem em um talento. Então, aí a visão aqui realmente é uma visão empresarial. Por quê? O texto vai dizer. Deixa eu abrir lá de novo aqui. Porque o texto diz assim, ó, Mateus 25, no verso 15, ó, a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, a outro um, de acordo com o quê? Com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. Então, a visão empresarial, e a gente já começa com isso, né? É a ideia de que Deus ele vai distribuir ali o tesouro, ou melhor, o Senhor vai distribuir ali o tesouro, segundo a capacitação de cada um, ok? Então, perceba que isso é chave no texto. Está falando aqui que a princípio, um não é mau e outro é bom. Não está falando isso. Está falando que o fulano ele tem um poder de persuadir, de negociar melhor do que o outro. Então, a ele eu vou dar mais. Aquele que eu percebo que tem uma capacidade de negociar menor, eu vou dar menos, mas eu vou dar a eles todos, né, uma parte do reino, uma porção do reino. Mas é segundo a capacitação. E aquele que tem um poder maior de negociar, ele vai dar mais, ele entrega mais e vai diminuindo a quantidade de talentos de acordo com a capacitação de cada um, né? O verso 16: o que havia recebido 5 talentos foi negociá-lo imediatamente e ganhou mais 5. Olha que interessante. Ele tem 5 talentos, que é muita coisa. 5 vezes 16, né? Assim, se tivesse a possibilidade de acontecer isso, 16 anos vezes 5 vezes, dá 85 anos de trabalho, né? De trabalho, esses cinco talentos aqui. Então, ele pega esse talento, e o texto é muito claro, gente. Olha aí, ó. Imediatamente ele vai negociar, né? Ele pega a sua bolsa, né? E vai embora. Ele é alguém que não vai perder a oportunidade. Ele viu aquele tesouro e disse assim: vai render, vou fazer render. Tá entendendo? A busca, né? A visão empreendedora que esse homem tem de multiplicar aquilo que Deus colocou na mão, aquilo que o Senhor colocou na mão dele, o que fez também, no versículo 17, o que recebeu 2 talentos. Da mesma forma, o que havia recebido 2 ganhou mais 2, né? Então, o que ganhou 2 também vê a oportunidade, né, de realmente fazer com que aquilo que está na sua mão cresça. E o 18 vai completar que aquele que recebeu um, né? Então, perceba, o que recebeu um não é um valorzinho, não, viu, gente? Ainda é muito dinheiro, é muito tesouro, mas ele enterra, né? E a parábola ela é marcada com o reino sendo dessa forma. Perceba, o reino de Deus é sobre pessoas que recebem de Deus uma parcela, uma porção do reino, aquele que está na sua mão, uma fatia do reino que está na sua mão, né? E são aqueles que trabalham para essa porção, para o reino multiplicar, produzir. Olha as parábolas do reino aí, né? A gente precisa fazer parte dessa forma, né? Porque o reino ele é produtivo e a gente tem que usar a nossa capacidade para realmente fazer o que o reino cresça, né? Então, são aqueles que
que vão reproduzir a questão do reino. Então, não é limitando algo específico, né? Não é sobre salvação aqui, mas é sobre qualquer coisa referente ao reino de Deus, que Deus vai entregar a cada um de seus filhos a sua parte, sua parcela, sua fatia do reino, para que a gente possa administrar. É a mordomia daquilo que Deus colocou na nossa mão. Você está entendendo? Então, a pergunta, né, se você estiver pregando esse sermão, nós estamos no primeiro ponto aqui. O primeiro ponto, gente, é do. Eu li até o 18, né? Então é isso. O primeiro ponto aqui dessa parábola é do 14 ao 18. E a pegada aqui é exatamente sobre isso. Você sabe qual que é a parcela do reino que está na sua mão e o que que você tem feito com ela, né? Olha para as suas mãos aí, né? Como que você tem cuidado das coisas que Deus deixou na sua mão? Então, quando Deus entrega alguma coisa nas nossas mãos, ele espera da gente uma resposta, né? E espera da gente que a gente possa não dar passos para trás, como esse que enterrou os talentos, mas ousadamente fazer com que o reino possa produzir, crescer de uma maneira exponencial, né? Porque o reino de Deus é assim, é o grão de mostarda, né? Que é a menor semente que vai ocupar os campos, né? É exatamente. Quem abriu aí? Pastor Jair abriu? Pode falar, pastor. É só para reiterar, porque alguém pode estar pensando, né, porque como você está falando que é administração Aham, e falou do valor do denário, né? aham. Realmente era um talento, era 20 e tantos quilos de ouro. É muito, muito dinheiro. Mais de 20 quilos de ouro, né? Mas essa administração, embora a palavra administração para nós no mundo seja sobre recursos materiais, na maior parte das vezes, né? E humanos, o reino de Deus não é quantificado, obviamente, num Excel, né? Muito bom. Então, não é isso? Então é só Aham, fazer essa diferença, porque alguém pode estar pensando que a gente tem a administração dos prédios da igreja, do patrimônio, do dinheiro, e não é isso, né? O reino de Deus, obviamente, que o Claudinei está falando, são as almas, não é? É tudo, todos os movimentos que você faz no reino para que o reino cresça, né? E às vezes os resultados vêm muito posteriormente. Então, tudo aquilo que Deus está fazendo, plantando no mundo, né, no mundo espiritual, que é o reino dele, não é um reino divisível aparente. Então, ninguém pensa aqui que o Claudinei está falando que é para a gente chegar e achar que cada um tem uma parcela administrativa real. Não é isso, não é administração, né, aham. Claudinei? É só estou Isso, frisando isso porque pode alguém estar pensando. pode ser, é verdade. Eu até coloquei do lado aqui que eu fiz a pesquisa na base que o pastor falou. Um talento era 60 quilos de ouro. Era mais. Então, 60 quilos de ouro, um talento. É equivalente, né? Não é que era, é equivalente a 60 quilos. Então, voltando, é, é, é por isso que a gente precisa ser como os dois primeiros servos, né? É, obviamente, diante da capacidade de cada um, né? A quantidade. E aí, o que o pastor Jair falou, né? É, é, é interessante, mas eu quero que vocês entendam esse sentimento desses dois, né? Dos dois primeiros, que tenha uma parcela do reino nas mãos, que Deus, né, colocou o Senhor ali do tesouro, né, colocou nas mãos deles, mas eles não pararam, né? Eles imediatamente saíram porque é, a- é muito maior que eles, né? A gente não faz isso também? Nós somos alcançados pela boa nova de Cristo. E a gente quer, e a gente precisa ter essa motivação de espalhar essas boas novas para todas as pessoas, né? Então é esse sentido, sabe? Essa visão de que você pode fazer ser relevante no reino, né? Justamente porque Deus colocou, né, sobre você algo que é valioso, que é o próprio
o próprio reino. Lá em Lucas, né, Jesus vai falar que agradou-se a Deus dar a nós o reino. Então é sob nossa responsabilidade mesmo, né? E vocês entenderam, gente? Então, o Senhor não vai ficar preocupado, o Senhor, né, aqui da parábola, se eles vão perder, né? Mas que eles realmente possam negociar. Essa é a visão do primeiro ponto, né? É sair de uma forma corajosa, intrépida, ousada e fazer com que o reino cresça, produza, né? Exatamente para que quando eles voltarem, eles podem fazer, olha, aqui tem aquilo que você me deu e aqui tem mais cinco, né? Então, essa a pergunta que cabe aqui, o Pelito vai falar, será que de fato nós estamos vivendo dessa forma, né? Aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, aquilo que a nossa responsabilidade no reino, né? A gente está deixando de lado ou está trabalhando para que aquilo possa crescer mais e mais, né? Então, essa é uma pegada do primeiro ponto para falar exatamente que nós temos essa oportunidade, né? Jesus não voltou ainda, mas ante a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo tem um intervalo que é nossa responsabilidade, que está nas nossas mãos fazer esse reino crescer. Ô, Belito, pode falar, por gentileza. Sim, obrigado, pastor. Eu tenho uma pequena curiosidade, né, acerca dos talentos. Eu sempre que leio esse texto, me pergunto, às vezes tento colocar outras coisas, substituir esse talento, mas há coisas que não fazem sentido, né? Então, por exemplo, o pastor já estava a dizer, será que está a se falar de administração do templo? Por exemplo, se Deus me confiou, talvez edificar um templo, talvez o dinheiro da igreja, alguma coisa, ou está a se falar só de salvação? Ou de uma outra coisa? O que Jesus queria dizer, qual o que ele estava a referir quando estava a falar de talento? Aham. Com que nós podemos substituir esse talento para que possamos ter o foco, né, naquilo que estamos a tratar? O irmão é pastor de alguma igreja aí? Eu não lembro da sua apresentação. Eu estou liderando um grupo, sim. Aham. Então, qual é a sua responsabilidade? A minha responsabilidade é de garantir que as ovelhas possam comer todos os dias, beber todos os dias e que elas estejam seguras. Uhum. E você E a multiplicação é uma coisa que todo pastor deseja, né? Ver cada Exato. dia. Mas é Hoje temos, então, hoje temos 99 ovelhas. Gostaria se pudessem reproduzir para chegar em 100, sensivelmente. Então, pronto, você já respondeu qual que é o seu talento aí. Nós não estamos falando de tempo, de crescer, no sentido do prédio, né? Nós estamos Sim. falando do prédio, de você crescer, colocar o segundo andar. Pode ser que isso aconteça, pode ser que isso aconteça. Mas mais do que isso, são aquilo que Deus colocou realmente nas suas mãos, que é cuidar dessas ovelhas que estão aí, e não ficar só nessas ovelhas, porque a gente já viu que o reino é produtivo, né? Então, É. de uma certa forma, vamos lá, você tá aconselhando um jovem na sua igreja, mas automaticamente você também vai aconselhar os pais desse jovem na sua igreja. Tá vendo? Então, isso é fazer o reino crescer também, né? Então, são várias variáveis aqui em relação ao que deve ser o reino de Deus. O que a gente tem que entender é assim, o que que Deus colocou na nossa mão para cuidar, para fazer, e é fazer aquilo com cuidado, fazer com comprometimento, essa é a palavra, né? Com dedicação e comprometimento, a ponto desse reino crescer. Então, lembrem-se da parábola do semeador,
que o reino ele é dinâmico, né? Ele é produtivo, o reino vai crescer e nós somos esse instrumento, né, do Senhor aqui na terra para que isso aconteça, né? Então, quantas pessoas precisam ouvir do evangelho na província ou cidade que você mora? Quantas pessoas ainda estão presas a outras coisas e nunca ouviram falar de Jesus? Está na nossa mão isso. Então, se você tem acesso a essa oportunidade, né? Então, essa é a oportunidade de multiplicar o seu talento, a sua responsabilidade no reino. Um exemplo que eu sempre dou aqui quando vou falar desse texto é a questão, por exemplo, das palestras nas escolas que a gente faz. Às vezes tem adolescente que na escola eles vão, mas eles não vão à igreja, eles têm uma família desestruturada, mas na escola eles vão ouvir falar de alguém que ama, né? Ouvir falar de Jesus e desperta isso neles. E quando acontece, né, as palestras nas escolas, nos projetos missionários que a gente vai, a gente percebe claramente a busca desses meninos num culto à noite, por exemplo, né? Então, tem uma porcentagem muito grande daqueles jovens e adolescentes que vão ao culto que ouviram a mensagem durante algum momento, alguma palestra na escola. Isso é oportunidade. Isso é aproveitar a oportunidade, né? Então, você é alguém capacitado, que sabe falar, mas não trabalha para o reino. Isso é enterrar seu talento, o tesouro que Deus te deu. Tá entendendo, meu irmão? Então, não é uma questão de salvação especificamente, tá salvo e pronto. Não é isso. Mas é a responsabilidade que todo salvo tem de realmente fazer o reino crescer. Entendeu, Belito? Comentários. Eu não, falei com o micro estava desligado. Tá Entendi, desligado. pastor, obrigado. É isso aí. Então, peraí. É, aí nós temos exatamente esse. A questão da responsabilidade, né? Pode falar, pastor. Não, o que é importante nessa parábola é que Aham. o Senhor não está presente, né? Então, Jesus não está mais presente, não está presente aqui, né? Presente. Esse intervalo entre a primeira e a segunda vinda. Ele não está presente, né, materialmente falando, ele está no espírito, né, dentro de nós, né? Então, essa parábola dos talentos, ela é contada por Jesus momentos antes dele ir para a cruz, né? Para a cruz. E tudo isso que ele está falando aqui é de uma preocupação genuína com aquilo que vai acontecer enquanto ele estiver fora, né? Enquanto Jesus não estiver aqui. Então, todos esse contexto do sermão escatológico, né, tem a ver com isso. Jesus está instruindo porque ele está querendo deixar, né? Ele quer que a gente saiba como é que vai ser a volta dele, né? Essa questão do anticristo, né? Apostasia, isso tudo aí. Aí ele entra nessas parábolas preocupado, né, instruindo os seus discípulos quanto ao crescimento do reino, né, enquanto ele estiver fora. Então notem que todas as parábolas elas partem desse princípio. A parábola das 10 virgens também, né? Então você tem que pensar nisso, né? Em que momento que nós estamos? Então, toda a razão de ser disso que o Claudinei está falando é porque o, a responsabilidade está nas nossas mãos. Não é uma responsabilidade assim do nada, nós estamos carregando esse reino na ausência de Cristo. E entendam aqui a ausência, né? Porque a Bíblia fala dessa ausência. O Espírito Santo é, obviamente, o Espírito de Deus em nós, até o Paulo chama o Espírito de Cristo, então, obviamente, que ele é Senhor do reino e ele lidera isso através do Espírito Santo. Mas,
e como indivíduos, como pessoas, nós estamos na missão de levarmos esse reino adiante até que Jesus venha. Então essa que é a responsabilidade, né? Escatológica aqui. Só, Claudinho, eu botei um pouco de prisma aí, Sim, sim. Uhum. tá bom? Não é um peso, um fardo, Bom, você virou crente, aí. Não, é que nós estamos nisso aí, nós estamos no período da graça, né? E em Atos lá a gente vai falar sobre esse texto, eu até preguei isso em vários lugares aí, né? É o texto que a gente sempre prega, né? Claudinei também, onde vai, ele prega, que é, né? De Atos a gente está no intervalo entre a primeira, assim, a conclusão de Atos 1 é que nós estamos no intervalo chamado graça, né? Entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, e essa é a hora, né? É o tempo dos gentios, é o tempo de se pregar o evangelho, é o tempo de alargar esse grupo aí dentro do reino de Deus. E isso está nas nossas mãos, né? Então, essa é que é a responsabilidade aí. ok? É isso aí. Então, esse aqui é o primeiro ponto, gente. É a responsabilidade que Deus deu a cada um, né? Segundo a capacidade de cada um, né? E aí tá, a gente vai voltar no texto. É, então, a partir do verso 19, né? Até o 23 seria o segundo ponto aqui. Eu vou ler aqui. Deixa eu projetar para a gente ler juntos aqui na mesma versão, tá? A partir do 19, que diz assim: Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar as contas. Tá vendo, gente? Acertar as contas, né? Tem um linguajar aí administrativo, né? Da administração, na verdade. Então, chegando que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão mais 5 que ganhei. E o Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão mais 2 que ganhei. E o Senhor lhe disse: Muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Por fim, chegando. Ah, não, só até o 23, né? Que eu falei? 19, 23. Então, o segundo ponto, a gente para no 23, né? Porque é a apresentação dos dois servos que chegaram e que aproveitaram, né? Essa questão. Então, vamos lá. Depois que esses dois recebem o tesouro, né? Eles negociam e o Senhor volta. Aí o texto vai dizer que volta muito tempo, né? Então eles tiveram muito tempo para negociar, né? E aí a gente já tem um apontamento exatamente das outras parábolas que a gente viu, que fala dessa demora do Senhor de voltar, né? Em algum momento ele vai voltar, né? E eles teriam esse tempo para fazer esse investimento, né? Eles teriam esse tempo agora para fazer esse trabalho, aproveitar essa oportunidade. Mas agora o Senhor volta, né? E manda eles prestarem conta, né? E eles vão prestar conta daquilo que eles vivenciaram. Então eles vão falar que eles pegaram aquilo que eles tiveram na mão e multiplicaram, né? E a esses dois, o texto vai falar que o Senhor vai falar, vai chamá-los de servo bom e fiel. Aqui tem uma conotação, né, que servo bom, e bom não é que ele era qualificado, entenda isso. Não é que ele era um bom vendedor, né? Entenda essa questão do bom aqui. O bom tem a ver com a índole, é o caráter, né? É o comprometimento em relação àquilo que ele tem na mão. Fiel exatamente nessa intenção também.
Fiel não é ao talento, ao dinheiro, mas ao Senhor, né? Ele fez o dinheiro multiplicar e a leitura que aquele senhor está tendo foi realmente de fidelidade. É por isso a questão de que é, é, muito bom servo, bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor, né? Então ele é fiel, ele trabalhou com comprometimento, né? Ele apresenta aquilo, né? Com maestria, né? Ele recebeu uma parte e multiplica essa parte, né? Para esse Senhor. E ele vai falar assim, né? Fostes fiel no pouco, né? Que pouco é esse, né? A gente já viu que é muito dinheiro, mas para o Senhor é pouco, não é isso? Porque ele era rico, né? Ele tinha muito tesouro, né? Então, para o Senhor, é pouco. Tem um valor muito maior do que esse, né? Que foi deixado na mão do servo. Então, ele não deixa tudo, ele reparte, né? E interessante é que o servo aqui, né? Talvez nunca teve um grande dinheiro na sua mão, né? Mas ele foi fiel a si mesmo. E o verso 23 vai participar da alegria do teu Senhor, né? Então, se você é fiel no pouco, então venha para o muito. O muito aqui representa essa festa, esse estado, né, de alegria, né, que eles vão passar juntos. É uma festa, é uma comunhão que eles vão ter ali. Eles vão jantar juntos, eles vão festejar juntos, né? E o Senhor faz questão que aquele momento seja um momento de alegria. Então, semelhante aqui às parábolas, né, que falam de festa, de jantar, da mesa, as parábolas das 10 virgens, né, tem uma festa acontecendo aqui. E esse momento de alegria que é o convite para esses que são, de uma certa forma, escravos, né, servos, fazerem partes. Por quê? Porque eles eram homens íntegros, eram homens fiéis ao seu Senhor. Eles estão sendo chamados para a intimidade daquele Senhor. Você foi fiel nesse pouquinho, agora você vai estar comigo no muito. Vem para a festa. Estão entendendo aqui? A palavra nesse segundo momento aqui, que a gente pode ver, é essa intensidade no relacionamento com o Senhor. O Senhor os chama de servo bom e fiel, né? Ele vê essas pessoas como pessoas boas. Esses dois foram fiéis àquilo que eu coloquei na mão dele. Essas pessoas foram intenso naquilo que deveriam fazer com a parte que está na mão dele. Essas pessoas viveram de uma maneira verdadeira e genuína a partir daquilo que eu compartilhei com ele. E o reino é semelhante a isso também, né? Que nós crentes precisamos viver ou aproveitar essa oportunidade desse intervalo, né? Aquilo que está nas nossas mãos, com todo comprometimento, com toda integridade e com toda fidelidade ao Senhor. Isso é fé. Isso é viver pela fé. Isso é viver uma vida realmente de comunhão com Deus, porque sabe, né, que aquilo que Deus colocou nas suas mãos não está jogado de lado, não está de lado, não está jogado, mas você está trabalhando com todas a oportunidade ali, né, na sua frente e você aproveitando ela. Vocês estão entendendo a dinâmica do texto aqui? Então, não dá para a gente falar que é crente sem ter essa intensidade no relacionamento pelo reino, né? Então, a gente precisa viver essa alegria do reino, viver essa intensidade no reino, né? Então, é sobre isso, é sobre essa intensidade. Então, o reino de Deus, aí é uma outra questão, né? O reino de Deus, se a gente está vivendo essa intensidade no reino, essa dinâmica do reino, a gente não pode viver esse reino de Deus ou enxergar o reino de Deus como sem possibilidade ou sem vontade. Tá entendendo?
E muitos fazem isso, né? Só fala que é crente, mas vive, né, de uma forma largada. Afinal, essa é uma questão que, olha, você foi fiel, tão intenso no pouco, que você vai festejar comigo, vai morar comigo, a gente vai ter essa comunhão, essa intimidade para sempre. E Deus quer isso. Oi, André, pode falar. Obrigado, professor. Eu estou com duas dúvidas. Sim. E a primeira tem a ver com a forma como a gente está a analisar o texto, né? Porque eu estava ainda a buscar aquele exercício que fizemos nos outros discursos lá atrás, Aham. em que fomos encontrando aspectos comuns, né, de todos os textos, daí que fizemos aquela tabela, né? Por exemplo, de relacionar as partes dos textos que íamos encontrando com as bem-aventuranças, por exemplo. Mas aqui, já nas parábolas, sinto que não estamos a ir pelo mesmo caminho. Não sei se eu é que estou me distraindo em relação a isso. E o segundo aspecto tem a ver com a divisão também deste texto, não é? Esta parábola. O primeiro ponto, como o pastor disse, é do versículo 14 até 18. Entendo que este é o momento em que os servos recebem os talentos e os aplicam. Então, o segundo momento, que começa no versículo 19, é um momento de prestação de contas, Muito bom. né? Se eu assumo que o critério de divisão, né, do texto todo é esse primeiro momento em que os servos recebem e fazem a sua aplicação, o segundo momento é da prestação de contas. Aí já tenho a dificuldade de perceber, porque no receber, receberam os três. E é descrito aquilo que os três fizeram. Uhum. Mas na hora de prestação de contas, o ponto da divisão, só estamos a falar dos dois, né, que fizeram a boa administração. Quer dizer, só os dois estão a prestar as suas contas. Então, Sim, este outro que não fez um bom investimento, vai entrar numa prestação de contas separada daquele momento dos dois. Então, e eu teria dificuldade se eu tivesse que fazer essa divisão de perceber porque é que eu tenho que dividir aqui entendi. no Uhum. versículo 23. Uhum. É muito bom, muito boa observação. Na verdade, eu acho que eu já dei a questão pronta para vocês, né? Já dei a questão pronta para vocês. Então, na verdade, a gente nem discutiu questão de ponto, né? Mas essa aqui é a perspectiva, né, que a gente tem, né, em relação aos pontos. Pode ser uma outra divisão aqui, André. A gente pode trabalhar aqui outra divisão, não tem problema nenhum, não. A ideia da dinâmica, a princípio, é, eles recebem, né? Eles recebem o talento. E o que que eles vão fazer com os talentos? Ponto. Isso é uma coisa. Outra coisa, tanto o primeiro, como é que fala? Tanto o Certo? primeiro servo como quanto o segundo servo, eles vão ter a mesma resposta. Então, o terceiro servo, que é o servo mau, ele vai ter uma outra resposta. Essa outra resposta que ele tem do Senhor vai apontar para o final, né? Então, a ideia em relação aos pontos, né, é que esse servo que não foi bom, foi mal, servo mau e infiel, né, que ele vai falar, ele é a parte final da parábola. Parte final da parábola, por quê? Porque ele vai ser lançado nas trevas exteriores e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, é muito mais atrativo, é muito mais atrativo é, é, apontar o terceiro servo para o final, porque vai falar exatamente do final, ó, tirai o dele, né? Tirai aquilo que ele tem, entrega ao que tem mais, né?
do que manter no segundo ponto. Porque no segundo ponto são as repetições. É o que, qual é o seu, ah, qual é a sua resposta ao Senhor? Então, a resposta ao Senhor é aquilo que eu estou te dando, aquilo que você me deu, eu estou multiplicando. Bom, o terceiro ponto, ele tem a ver com alguém que não fez e vai ter uma consequência por não fazer, né? Então, essa era a ideia do terceiro ponto, né? Desse terceiro servo ir para o terceiro ponto. Mas não tem problema nenhum, não. Se você achar, né, uma outra possibilidade de divisão, não tem problema a gente discutir isso aqui, não. A princípio, a questão dos pontos seriam, né? A oportunidade que eu tenho a oportunidade que eu tenho nas mãos por causa do reino, né? É, o segundo ponto, essa intensidade que eu tive e agora eu estou sendo recompensado, né? Participa da alegria do teu Senhor. Então eu tive uma intensidade, eu estou sendo recompensado. E no terceiro ponto, eu tive uma falta de intensidade, né? E eu estou sendo recompensado por isso. Há uma consequência por isso também. Então, esse é o movimento dos pontos. Quanto à questão da questão cétupla, né? Daquele esquema que a gente fez, a gente não observa, a princípio, esse movimento, né? Exatamente sobre o discurso escatológico de Jesus, né? A questão do sete, aqui não. Aqui aqui ele está falando em parábolas, né? Aqui ele está falando em parábolas, essa parte está falando em parábolas. E a princípio, pelo menos a gente não identificou aqui, mas a gente pode ver, né? A gente pode trabalhar aí, ver se a gente consegue achar alguma coisa nesse discurso escatológico de Jesus. Que eu acho que não, porque a gente já deu uma buscada nisso, né? Uma trabalhada nisso. Então, sobre esse discurso escatológico de Jesus, a gente não vai ter essa, essa, essa possibilidade dessas narrativas, né? Dessa, dessa divisão por sete. Entendeu? Deu para entender, meu irmão? Sim, pastor, Como que foi feita a entendi. divisão? Uhum. Sim, Ah, sim, entendi, está bastante claro. uhum, Era fundamental perceber sim. a lógica, qual é a lógica, né? Uhum, uhum. Tá certo, Porque é? agora percebo que lá no final estamos a chegar e estamos a mostrar como o mundo vai terminar, né? Isso, Vai exatamente. terminar em duas vias alternativas. Uns vão para o reino e os outros vão para o fogo do inferno, né? Exatamente. Então, esse momento se apresenta a partir daí entre os versículos 23 e 24, né? Uhum. Até porque, Hum. olha o 24. O 24 tem uma expressão, ele vai falar assim, ó, por fim, né? Então, imagina, agora ele tá indo para o final. Então, gente, agora, né? Então, parece que tem não é uma mudança de assunto, mas uma mudança na forma, né, que tá falando, Uhum. ok? Pastor, é fácil ver a quantidade de talentos que tem dentro da minha igreja? Então, irmão Carlos, é porque não é sobre talentos, dons, né? É sobre trabalho. Eu acho que tem muito trabalho na sua igreja, porque o reino é assim mesmo, né? O reino, ele tem a ver com essa, né, quantidade de coisas que realmente possa fazer de oportunidades que temos para que o reino cresça, né? Jesus estava aqui, ele estava ensinando, ele estava discipulando, Jesus estava, é, como é que fala? Curando, né? Estava salvando, então tem N coisas para a gente fazer. Então, de trabalho, meu querido, tem muito. Graças a Deus, né? E Deus vai dar a nós aquilo que
o que a gente aguenta, né, sob a nossa responsabilidade. É, boa colocação da dúvida, irmão. Ressaltou também na boa expansão. Ok, beleza, fechou. É, então, então, o segundo ponto é sobre viver essa intensidade, né, em relação ao reino. No terceiro ponto, a gente vai ver aqui a partir do 24, deixa eu colocar aqui. Por fim, chegando que havia recebido um talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhe onde não semeaste e recolhe onde não plantaste. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o Senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e recolho onde não plantei? Devias então entregar meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu o teria recebido com juros. Tirai dele o talento e entregai-o ao que tem 10 talentos, pois a todo que tem mais lhe será dado, e terá com fartura, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Ok? Então, ele é questionado, né, a partir do 24, né? Senhor, eu sabia que és um homem severo, olha só. Senhor, você é um homem mau. Olha o que que ele fala. Que colhes onde não semeastes e recolhes onde não plantastes. Quer dizer, você é um explorador, né? Então, o servo via seu senhor como um senhor mau, como aquele que arranca daqueles que não têm, né? 25. Eu fiquei com medo, né? E esse medo é de quê? Do jeito, né? Que ele acha que o homem é mau. Por isso eu fui esconder, por isso eu fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Olha só. A ideia aqui é que ele não quer correr risco nenhum. Ele não correu risco nenhum. Ele escondeu o talento e ele vai falar assim, ó. Então toma o que tem, né? Esse toma o que tem é que esse servo nunca fez parte do reino, nunca fez parte realmente daquilo que daquilo que o Senhor deu a ele. Então, aí o Senhor vai falar assim, olha, você é um servo mau e preguiçoso. Aí ele vai replicar como uma pergunta, né? Você pensa que eu colho onde eu não planto e eu recolho onde eu não plantei? Olha, se você acha que eu sou assim, então por que que você não pôs no banco para que isso possa receber juros? Não é? Ele fala em juros aqui, né? Devias entregar meu dinheiro então aos banqueiros e a voltar eu teria pelo menos os juros, não é? Aí ele vai falar, ele fala, "E você é mau e preguiçoso. Mau, né? Não é porque ele era um mau negociante, né? Como a gente já falou. Ele tinha uma índole má, né? É, quem era mau era o servo e não o senhor, né? Que ele está chamando de mau. E a questão de preguiçoso, na minha tradução tá mau e preguiçoso. Tem alguma outra tradução aí? Vou abrir aqui o grego aqui.
O meu Na é minha, mau e Eu, inteligente. na minha versão é mau e negligente. Negligente. Deixa eu ver aqui, é o versículo 26, né? a minha é o ser inútil. E ela sabe. Vou abrir aqui. É, pastor, Pode falar. perdão, eu tenho uma questão, não sei se é oportuno. Pode falar. É, quando o irmão Brito estava, por exemplo, a explanar em relação a responsabilidades, né, onde ele disse que era de guiar, cuidar e multiplicar as ovelhas. Então, surgiu uma dúvida agora, pastor, no que diz respeito às responsabilidades dentro da igreja ou dentro do templo, né? Eu queria saber, pastor, as responsabilidades que estava a dizer quando o pastor estava a dar exemplo para o irmão Benito, será que são de todos os membros ou simplesmente aqueles que têm um determinado posicionamento dentro da igreja? Por exemplo, pastores, diáconos, vices moderadores, secretários, esses é Ah, que têm essa entendi. responsabilidade de cuidar, Uhum. ou todos os que estão dentro, né? Assim como as ovelhas também que são guiadas, devem ter essas mesmas responsabilidades de cuidar e multiplicar o reino. Desculpa, pastor, eu sei que deixei passar muito tempo, mas essa questão estava me cutucando. Obrigado, pastor. Ô, Timóteo, tranquilo. Foi uma ótima pergunta, né? A questão do reino, a responsabilidade do reino é sobre cada um, é sobre cada crente.